Deus não nos quer tristes, tá? Deus não nos quer tristes. Nós queremos falar para vocês que a tristeza, ela é uma espécie de doença, tá? E a doença, ela tem cura, a tristeza, ela tem cura. Então é isso que a gente quer conversar com vocês na noite de hoje. Não é uma coisa assim pesada, de depressão e etc, etc. Talvez mais tarde a gente faça alguma live nesse sentido e convide algum dos nossos amigos católicos psicólogos. Nós temos alguns, né? Alguns que nós conhecemos aí, que poderiam participar de uma live assim, né? Então, um católico psicólogo, ou um psicólogo católico, que é importante o católico, entendeu? Porque esse negócio assim, eu tô com um problema, eu vou no psicólogo, ele acaba bagunçando mais a sua vida do que já tá, né? Então, quando você precisar de ajuda de um profissional, de psicólogo, primeiro se certifica de que ele seja católico, tá? Que ele vai te orientar, sim, dentro do que ele aprendeu, dentro da área de saúde, mas com nada que fuja da doutrina católica. Ele não vai te mandar fazer uma coisa que moralmente, né, é ilegal, ou, né, enfim, que não é legal de você fazer, tá? Então, é um tema legal a gente trazer aqui depressão com um dos nossos amigos psicólogos católicos, né? Mas hoje não é isso. Hoje é questão da tristeza enquanto uma doença espiritual, né? Não uma doença física, tá? Enquanto uma doença espiritual e que ela tem cura. Tá, mas o que é a tristeza? A tristeza é uma reação normal e sadia de todo ser humano às coisas más, certo? As coisas más. Se você, quando vê uma coisa má acontecer, quando você vê uma notícia, né, de um desastre, de um sequestro, de um estupro, de um assassinato, de um roubo, de corrupção no governo, sei lá, você fica triste, olha, eu vou ter que te informar, você é uma pessoa normal, normalíssimo, tá? Porque é uma reação normal que nós temos quando nós nos confrontamos com coisas más, com coisas ruins. Agora, se você se entristece com a felicidade do outro, rapaz, toma cuidado. Tem alguma coisa errada aí. Mesmo que seja de forma inconsciente. Mesmo inconsciente, exatamente. Quando você vê o sucesso do outro, você vê a felicidade do outro, e isso te deixa triste, porque no fundo você queria que ele se desse mal, no fundo você não queria que ele tivesse sucesso, que ele fosse feliz, então alguma coisa está errada, tá? Então, é normal nós sentirmos tristeza quando estamos de frente ao mal que há neste mundo, né? As coisas ruins que acontecem, né? Mas por que será que o que deveria ser algo neutro, por assim dizer, se transforma em algo perigoso e doentio? Porque mesmo enquanto nós sentimos, enquanto é um sentimento, né, que a gente tem, a tristeza constitui uma espécie de desordem na humanidade. Por que algo que deveria ser normal, né, acaba se transformando numa desordem? Né? De que forma Cristo, suando sangue no Horto das Oliveiras, redimiu a tristeza humana? Né? Redimiu os nossos pecados, carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou também a nossa tristeza. Não pode existir um cristão triste. É verdade. Um cristão triste é um tristão, né? Então a gente tem essa alegria que vem do Espírito Santo. Essa alegria que é essa água viva que jorra como uma fonte que não tem fim dentro de nós. Você não vê um cristão triste, você vê momentos de tristezas justamente devido às coisas más que acontecem, né? Então são essas e outras, né? São algumas das perguntas que nós vamos tentar, né, Carol? Tentar, né? Porque não podemos prometer que vamos conseguir. Tentar responder na live de hoje, certo? E quanto ao apetite sensível, Carol? Bem, é interessante a gente entender um pouquinho, né? Antes de falar da tristeza em si, entender um pouco sobre essa reação, né? O que acontece? O nosso apetite sensível, quer dizer, as nossas vontades, ela é dividida em duas faculdades, certo? O concupiscível, que diz respeito ao bem simplesmente considerado,
E o irascível, que se refere ao bem enquanto algo árduo. Quer dizer, o homem, ele só deseja o que ele avalia como bom, né? Ainda que, assim, aquilo possa fazer mal a ele, se ele deseja aquilo, ele acredita que aquilo é um bem. Por exemplo, um dependente químico, ele só quer as drogas porque ele vê um bem nas drogas, né? Embora as drogas sejam de fato um mal, sejam ruins, mas o dependente químico vê o bom daquilo, né? Então, a gente tem essa questão do nosso apetite sensível, né? Que procura sempre o bem, sempre ver o lado bom, né, das coisas. E aí, diante desse bem, nós temos duas reações, né, opostas, digamos assim. Nós temos a alegria quando estamos diante desse bem e a tristeza na sua ausência. Então, quando a gente está sem aquele bem, né, essa reação que a gente tem às coisas, a gente tem a tristeza, porque a gente está sem enfim, qualquer situação, né? Uma situação, uma coisa, uma pessoa, né? Enfim. Enfim, então vamos tentar entender, né? Trocar em miúdos, né? Se existe uma coisa que para mim é bom, eu considero boa, mesmo que não seja bom para mim, né? Mesmo que seja um mal e eu que não enxergo que é um mal, né? Mas se tem alguma coisa que para mim eu considero boa, por exemplo, eu considero bom a Santa Missa, né? Ir à Santa Missa todos os dias. Então, quando eu vou à Santa Missa, eu estou alegre. Mas quando eu tenho uma impossibilidade, quando acontece um imprevisto, alguma coisa que me impede de ir à Santa Missa, eu fico triste. Quando eu tenho a minha esposa perto de mim, eu fico feliz, porque ela está perto de mim. Quando ela está longe de mim, como, por exemplo, agora fez 1 ano que ela ganhou alta no hospital, né? Então, quer dizer que 1 ano atrás, ela estava na UTI, né? E ficou muitos dias, a gente ficou muitos dias longe um do outro. Foram dias muito tristes para mim, né? Dias em que eu chorava por várias horas durante o dia, né? Pela ausência dela, pela falta dela, né? E pela possibilidade de que essa perda fosse definitiva. E era uma possibilidade grande, né? Embora a gente seja católico, a gente acredita na ressurreição dos mortos, a gente acredita na vida eterna, a gente sabe que vai se encontrar um dia no céu, mas essa separação física aqui na Terra, ela causa essa dor, né? Então, algo que te traz alegria, algo que te faz bem, quando você está com esse algo, você sente alegria. Quando você está sem esse algo, você sente tristeza. Exatamente.